Boa tarde a todos. Dando continuidade à semana, a 29ª Semana do Meio Ambiente, promovida pelo NUMA, Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará. Neste momento de pandemia, nós estamos utilizando toda a tecnologia possível para levar até vocês discussões e palestras e informações nesta semana denominada Tensões e Ações Ambientais em Tempos de Pandemia. Como diretora adjunta do NUMA, vou coordenar este painel que irá apresentar um tema, um debate muito interessante que já no ordenamento jurídico brasileiro está desde o ano de 1992, com a assinatura da Convenção Mundial sobre Mudanças Climáticas. O Brasil é signatário, mas somente em 2009 ele promulga a sua política nacional sobre mudanças climáticas. E, desde então, o Estado do Pará começa uma discussão a respeito desse assunto, que é um assunto que tem uma interface não só com o desenvolvimento, mas principalmente com a mudança de comportamento com relação ao consumo, os processos industriais que a sociedade nesse planeta Terra tem a responsabilidade de mudar ou propor formas de controlar esse processo de industrialização. Então, o Estado do Pará, bem recentemente, hoje está fazendo um mês, promulgou a sua política estadual sobre mudanças climáticas. Para este painel, vamos aqui e já dou as boas-vindas. Boa tarde a todos. Raul Protásio Romão, que é secretário adjunto de Águas e Climas da Secretaria de Meio Ambiente do Estado e Sustentabilidade da SEMAS. Desculpem aí os S's, que é muito S. Então, secretário adjunto de Águas e Clima da SEMAS. Vai iniciar apresentando o que essa política traz e quais as responsabilidades que o Pará tem na sua implementação. A seguir, nós vamos ter o nosso professor e pesquisador, doutor em hidrogeologia, o professor Norbert Fenzel, do NUMA, né, da Universidade Federal do Pará, mas hoje é NUMA. E, para concluir, as considerações do o engenheiro florestal Wendel Andrade, que hoje é técnico e assessor também da SEMAS, e com especial carinho é o nosso ex-PPGDAN, né? Nós estamos valorizando os nossos técnicos, os nossos formados e hoje já profissionais que têm a responsabilidade de falar sobre a gestão de recursos naturais e desenvolvimento local na Amazônia. Tá? Então, com isso, eu passo a palavra ao nosso caro secretário, doutor Raul Romão. Boa tarde, professora, boa tarde aos colegas que dividem essa mesa virtual. Realmente é a primeira vez, uma coisa bem peculiar, bem curiosa, mas talvez venha a ser o nosso novo normal, né? Compartilhar cada vez mais o espaço de forma virtual, talvez isso encurte um pouco algumas distâncias, e que bom que a gente tem esse primeiro momento para falar de uma novidade para quem acompanha a agenda ambiental e climática no Brasil e no Estado, que é a nossa política estadual de clima, né? O Estado do Pará, ele finalmente, depois de 10 anos aí, conseguir construir a sua política estadual de clima. E para a gente falar um pouco contextualizar essa importância da nossa política estadual, a gente tem que entender, e talvez se um pesquisador de outro país ou um pesquisador até mesmo de outro
de São Paulo venha ler nossa política, ele vai dizer, poxa, mas ela é uma política de clima. Clima está ligado a emissões. Poxa, vocês falam muito de uso do solo, vocês falam muito de desmatamento. Poxa, mas emissões não é só isso. Pois é, por isso que a gente precisa contextualizar a política antes de tentar compreendê-la, né? O Pará, ele é um estado, como todo mundo sabe, gigantesco, o segundo maior estado em extensão do Brasil, que tem uma população altamente espalhada no interior do estado. 75% da nossa população está no interior do estado, apenas 25% na região metropolitana. Na região no Amazonas e nos outros estados amazônicos, a lógica é completamente inversa. A gente tem 70%, 75%, 80% da população na região metropolitana e apenas 25% espalhados pelo estado. E o que isso torna? Um desafio muito grande. A nossa população, então, está ocupando o estado efetivamente. Bom, a gente tem a segunda maior população indígena do Brasil, a gente tem a maior população quilombola da Amazônia, então o nosso desafio, além de diretamente ambiental, também é social. E diante desse cenário, tudo isso, o modo de ocupação, o modo de produção do Estado, fez com que o Estado do Pará fosse o maior emissor de gases de efeito estufa do Brasil, né? O Pará ele responde por 12%, 13% de todos os gases de efeito estufa que o Brasil produz, e o Brasil é o maior produtor do mundo, é o maior emissor, o sétimo maior emissor do mundo. Então a gente pode dizer que o Pará ele por si já tem um destaque, entre aspas, negativo no mundo. E de onde vem? E aí a gente entra na lógica da política, de clima. De onde vem esse problema público? Né? A gente tem um problema público para atacar. De onde vem esse problema? A partir dos inventários de emissões realizados, a gente chega a um diagnóstico de que 80% das nossas emissões de gases de efeito estufa vem do uso da categoria uso da terra e florestas, ou seja, o land use. A gente tira a cobertura vegetal, os nossos estoques de carbono e a partir do tratamento e a partir de conversagem em áreas de pastagens e etc. Bom, além disso, desses 80% das emissões vindas do uso da terra, ou seja, mais diretamente falando do desmatamento, a gente tem 15% das nossas emissões vinda da pecuária. Então, a gente tem 95% das emissões ligadas, direta ou indiretamente, ao uso da terra. A forma de produzir, a forma de relação do homem com a terra e a sua produção de alimentos. Então, naturalmente, a nossa política estadual de clima viria com um conteúdo, viria com um peso maior no uso da terra, na proteção da cobertura vegetal e, sobretudo, na relação do homem com a terra, na forma de produzir, na forma de consumir os produtos e para a gente poder estar alinhado o nosso problema público com a política formulada para resolver esse problema, se ela fosse falar muito sobre transporte, talvez, sobre matriz energética, que é um problema mundial, mas aqui, na política estadual de clima, isso não tem a mesma dimensão, né? Não vai ter, está previsto, tem regulamentação para isso na nossa política, mas vocês, com a leitura, vão observar que não tem a mesma dimensão. E as razões são essas, a partir do diagnóstico do problema público que nos foi posto. E a importância de se ter uma política, a gente sabe que a política ela é o mais alto nível de formulação estratégica que um governo, né, que o Estado, no seu sentido lato, pode formular. Ele é o mais alto nível de concepção de solução de política pública. Né? A gente tem política nacional do meio ambiente, política estadual do meio ambiente, política estadual de recursos hídricos, política nacional para a biodiversidade. Então, a gente não tinha no estado do Pará, a gente tem política nacional sobre mudanças climáticas, como o Wendel falou aí bem corretamente, não de mudanças, sobre mudanças climáticas e adaptação climática. Então, a gente não tinha no estado do Pará simplesmente esse mais alto nível. Se você não tem o mais alto nível
de formulação estratégica, que é o de política, dificilmente você vai conseguir construir o nível abaixo. Os planos, os programas, as ações, as atividades que vão resolver aquele problema. Observa, se você não tiver o primeiro nível, o mais alto nível, você vai tentar, você vai buscar planos, você vai buscar ações, mas elas não vão estar, não vão ter base, não vão estar sobre uma política devidamente formulada. E agora nós temos, né? E nós tivemos o plano, a política estadual de recursos hídricos, por exemplo, e agora estamos construindo, a Secretaria de Meio Ambiente está construindo o plano estadual, que o plano é o instrumento de gestão que vai concretizar aquela política pública. Bom, e a SEMAS agora vem o desafio de construir um plano também para tratar sobre as mudanças climáticas, uma vez que a política pública, a política já está construída. Então, plano para resolver o problema, sem uma política que o anteceda, ele vai ter algum problema na sua concepção e, consequentemente, na sua execução. Bom, desculpa falar um pouco rápido, porque o tempo é pouco e a gente tem que tentar dinamizar um pouco a ideia, mas a gente, nas perguntas, vai tentar tirar todas as dúvidas. E eu também vou tentar diminuir o pace, né? E falando agora da nossa política em si, uma vez contextualizada, uma vez entendido qual era o problema que ela buscava atacar, essa nossa política, ela tem algumas partes bem definidas. Ela procura definir muito bem o que ela quer atacar. Então, ela traz os objetivos dela, ela traz as diretrizes, e ela traz conceitos também, mas ela depois vem criar um sistema estadual de gestão sobre o clima e vem, ao fim, trazer os instrumentos que concretizarão aquela ideia, aquela política, aquela formulação estratégica. E os objetivos da política, às vezes, quando a gente vai estudar legislação, né, a gente costuma, quando a gente vê 20 itens lá, a gente costuma se embaralha e aquilo é uma coisa que não faz tanto sentido numa leitura corrida, mas se você fizer uma leitura contextualizada daqueles objetivos, a gente vai ver que o objetivo central, ou o que a política busca, né, o seu objetivo, portanto, o que ele diz é: o Pará, o Estado, tem que atuar. Ele não pode se omitir. Isso são objetivos que estão lá. Então, ele deve atuar de uma forma participativa, de uma forma transparente. Para quê essa atuação? Para buscar o desenvolvimento sustentável e garantir o uso sustentável dos recursos naturais. Ok, mas por que garantir esse uso sustentável? Para garantir a manutenção do nosso equilíbrio ecológico e poder manter esse equilíbrio para nós, para as próximas gerações, ter aquela responsabilidade intergeracional. E uma vez que é isso que nós buscamos, e essa responsabilidade está com o Estado, ele, na política, nos objetivos, também compartilha essa responsabilidade. Essa responsabilidade não fica apenas com o Estado, e ele compartilha isso com a sociedade, compartilha isso com o terceiro setor e compartilha isso com os demais atores que possam, direta ou indiretamente, atuar na busca daquele objetivo, certo? E ele se pauta, assim como a grande maioria das políticas, vamos dizer assim, ligadas à área ambiental, ligadas ao meio ambiente, se pauta pela prevenção, precaução também, a responsabilidade compartilhada e do compartilhamento, exatamente, dessas responsabilidades. Bom, e ali você consegue ver muito claramente, de uma forma ordenada, mudando a ordem dos incisos, você consegue chegar nesse objetivo corrido. E quando ele vai falar das diretrizes que vão pautar a atuação climática do Estado, ele vai falar de diretrizes de ordem social, porque eu disse, a questão social é um problema ligado diretamente à questão climática. Ele vai dividir isso com diretrizes de ordem econômica, porque, como a própria professora colocou no começo, na sua fala, a gente tem a necessidade de mudar o nosso padrão
de consumo, de vida, de acesso aos produtos, e também tem diretrizes ligadas, aí sim, diretamente, estritamente, à conservação do capital natural, de forma muito bem delimitada, e outras diretrizes que se enquadram em gestão, transparência e infraestrutura ambiental. Então, numa leitura ali, numa construção daquela política, eu trabalhei diretamente um pouco na construção dessa política no ano passado, e a gente tentou categorizar essas diretrizes aí entre sociais, econômicas, de conservação e de gestão, transparência e infraestrutura. Em relação aos instrumentos, até para que a gente seja mais objetivo, em relação aos instrumentos eu queria destacar um, sobretudo, que é o Plano Estadual sobre Mudanças Climáticas. O plano, ele é a descrição das ações que vão concretizar esses objetivos falados, essas diretrizes faladas. Então, o plano ele é a organização de ações e atividades e atores para resolver o problema. Eu entendo que o grande desafio do Estado do Pará, ele vai ser concretizar esse plano. Porque no nível estratégico, a coisa está bem desenhada. No nível estratégico, a gente tem uma baita política. Mas na hora de conceber, descendo um nível, e conceber a organização das tarefas e conceber a organização dos atores, o financiamento disso tudo, a estruturação disso tudo, da solução do problema efetivamente, né? Eu acho que é onde a gente vai precisar muito do terceiro setor, vai precisar muito da academia, vai precisar muito do setor privado, do setor produtivo. Ninguém vai conseguir na gestão ambiental fazer absolutamente nada de forma isolada. Tá? Hoje, as maiores exemplos que a gente tem, que o Estado tem para a construção de políticas públicas na área ambiental, vem do terceiro setor, vem da academia, vem do setor privado. Então, se a gente não... o Estado, enquanto gestão pública, não se abrir para uma gestão efetivamente compartilhada, isso já está lá nas nossas diretrizes, mas que ela seja efetivamente compartilhada, a gente não vai conseguir descer para esse nível mais tático de distribuição de tarefas e de formulação de ações concretas. Para finalizar, vale dizer que o tema da última conferência do clima foi now, né? Ou seja, agora. A gente passou, o momento de debate existiu, existiu Estocolmo, existiu no Rio 92, toda a diretriz ambiental surgiu, foi construída, muita pesquisa foi feita, e muita pesquisa precisa continuar sendo feita, e os estados, os órgãos públicos, privados do terceiro setor já têm elementos, graças a essas pesquisas, graças a esse praticamente consenso que existe em torno da necessidade de redução das emissões. Graças a isso, o Estado já tem os elementos que ele precisa para concretizar essa política. E ele precisa concretizar agora. O tempo acabou, o tempo agora é de realmente ação, e o tempo é ele não nos permite mais abstrair tanto e pensarmos os caminhos. A gente já tem uma política, a gente precisa agora realmente colocá-la em prática, e esse é o desafio que se enfrenta. Eu não consegui falar aqui, nesse tempo, sobre como a comunidade internacional enxerga o Brasil e como a política ambiental brasileira depõe, atualmente, depõe contra o nosso próprio desenvolvimento econômico, tá? E também um detalhamento melhor dos instrumentos. Eu também pretendia falar, mas acho que isso vai ficar para um outro momento, para um outro encontro. Agradecer a participação, a oportunidade, e, caso haja algumas perguntas, a gente volta para comentar. Obrigado, professora. Um abraço. Professor.
Ok, obrigada, doutor Raul Romão, com esse desafio aí, a gente agradece, mas com certeza teremos outras oportunidades. Agora eu passo a palavra ao nosso professor, pesquisador, Norbert Fenzio, doutor Norbert Fenzio, que vai fazer suas considerações a respeito sobre mudanças climáticas. Com a palavra, professor. Professor Fenzio, ligue seu microfone, por favor. Tá ligado? Tá ouvindo? Sim, agora sim. Ah, ok. Tá. Então, obrigado por poder participar nessa interessante discussão, porque realmente é um assunto da maior complexidade e eu já estou mais de 30 anos, basicamente desde 92 no Rio, trabalhando com essa questão, e eu estou chegando a... E uma das questões mais importantes que me preocupam nessa discussão é a pergunta de por que, após cada uma dessas conferências internacionais e depois de todos esses grandes acordos estabelecidos, se você observa a real evolução da economia global, ela vai exatamente na direção contrária a tudo isso que está sendo discutido aí. Então, eu sinceramente me pergunto, às vezes, aonde estão essas contradições. Uma das contradições que eu estou possivelmente enxergando é que a gente confunde as emissões de CO2 e a diminuição da quantidade de CO2 com poluição, e a gente confunde mudanças climáticas com destruição da natureza. Isso são uma das coisas uma das contradições que possivelmente estão na raiz desse nosso descompasso completo entre as grandes conferências sobre o clima e a realidade econômica global. Ela vai, de fato, em 180 graus em direções contrárias. Então, uma das coisas que eu observei é que essas discussões sobre o clima estão cada vez mais desprovidos, e eu vou usar um termo geológico, lixiviado, se você quiser assim, da discussão econômica, que está atrás de toda a nossa problemática do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, você está dizendo com toda razão que, por exemplo, 80% das emissões vem da queimada, o deflorestamento, da queimada das nossas florestas e da produção, digamos assim, do avanço do agro e da pecuária dentro da região amazônica. Provavelmente essa que é uma das questões que são o motor, digamos assim, dessa produção das emissões. Ok, se for esse o caso, pudéssemos, portanto, atender, eu nem sei se isso é exatamente o nosso objetivo que devemos perseguir, mas se devemos atender às orientações das grandes conferências de clima, nós devemos, portanto, reduzir essas emissões. Ok. Mas, se a gente quiser reduzir essas emissões, nós vamos ter que mexer com a base econômica dos setores econômicos fundamentais da Amazônia. Quem são? Que é isso? Quais são os, digamos assim, os setores que geram capital aqui na Amazônia? São o grande agrobusiness, a mineração, a pecuária, madeireiros, etc. Quer dizer, esses são os grandes vetores digamos assim, da geração de capital na Amazônia.
Então, a única possibilidade seria, portanto, modificar completamente esses eixos de desenvolvimento econômico. Como a gente vai fazer isso? Então, é aí que reside provavelmente o grande drama daquilo que vocês estão pretendendo fazer, daquele plano para mitigar as mudanças climáticas. Por exemplo, se eu vejo um pouco, eu queria colocar isso um pouco no contexto da verdadeira discussão sobre o clima. Por exemplo, por que nós estamos conversando sobre o clima? É porque mais de 2 bilhões de pessoas são afetadas por ciclones, tsunamis, deslizamentos e outros eventos naturais extremos que causam efeitos econômicos muito drásticos e, às vezes, dramáticos. E nós chegamos à conclusão de que a humanidade, desde a Revolução Industrial para cá, se multiplicou por de 700 milhões até 7 bilhões de seres humanos que temos hoje. E 70% dessa população mundial vive em regiões que são geologicamente inestáveis ou costeiras ou altamente sensíveis a pequenos eventos extremos climáticos. Então, a primeira coisa que temos que ver que não é necessariamente a mudança climática que afeta a humanidade. É, por exemplo, a forma como a humanidade ocupa esse planeta. E isso, por outro lado, está mais uma vez relacionado com nossos modelos econômicos de organização social e econômica. A outra coisa importante é as questões o clima é um sistema extremamente complexo e não linear. Nós sabemos disso e, portanto, não é necessariamente uma redução de CO2 que vai nos salvar de um aumento ou de uma diminuição da temperatura global. Então, por exemplo, no nível científico, há uma grande discussão sobre essa questão das mudanças climáticas. Numa coisa, isso é verdade, é que nós estamos vivendo uma mudança climática, sim. Isso é um consenso. Agora, onde não tem consenso são, primeiro, ele é ou não é, ou pode ou não pode ser regulado através do CO2, é ou não é, qual é o nível da participação da espécie humana nesse processo. No nível político, entretanto, tem muitos interesses e conflitos, tanto sociais, econômicos, ideológicos, que estão intervindo nessa discussão sobre mudanças climáticas. Então, nós vivemos, na realidade, uma situação onde nós colocamos mudanças climáticas na frente como se fosse esse o nosso grande desafio, quando, na realidade, nosso verdadeiro desafio é a forma como nós estamos organizados do ponto de vista econômico, a forma do nosso modelo econômico. Isso temos que discutir a fundo. Por exemplo, nós queremos reduzir o CO2 de uma cidade, a emissão de CO2 de uma cidade. O CO2 não é um gás tóxico, não causa inodoro, etc. Ele, inclusive, é um gás importante para o crescimento das plantas. Bom, o que é tóxico aí? É a poluição do ar e todas as partículas que estão suspensos no ar e que nós estamos respirando. Isso causa um impacto na saúde pública enorme. Só que isso não tem, em princípio, nada a ver, não tem conferências mundiais sobre a redução, por exemplo, de partículas suspensas no ar. Não, eles falam sobre CO2. Bom, isso é uma questão que precisamos discutir por quê, e eu tenho leve impressão que tem muitas questões econômicas, sociais e ideológicas envolvidas nessa discussão. Mas, fundamentalmente, eu diria o seguinte: eu acho que a humanidade, com a destruição do planeta que estamos praticando,
e que é, na realidade, uma consequência do nosso modelo e da nossa organização econômica e social, tá? Essa destruição pode efetivamente ter algum efeito sobre o clima. Pode. Qual exatamente? O mundo científico não tá em acordo e não está todo mundo achando que, de fato, isso é causado pelo CO2. Aí a discussão é muito grande no mundo científico. Bom, então, é possível que nós causamos algum efeito nesse sentido. Pronto. Mas o que fundamentalmente temos que tratar, em primeiro lugar, antes de se preocupar com um futuro aumento de 2 graus da temperatura do mundo, temos que nos preocupar com que tipo de modelo econômico nós estamos indo para o futuro. Porque, no momento, por exemplo, 250 mil crianças estão morrendo de fome todo dia. Tá? Nós temos 7 guerras andando, com milhões de mortos. Nós temos uma organização econômica global absolutamente catastrófica, que não tem nem condições de cuidar desse vírus que estamos vivendo. Então, portanto, na minha percepção, é o seguinte: qual que é o plano que nós vamos fazer daqui para frente, seja ele sobre clima, se a bandeira é essa, então que seja bandeira do clima, mas, fundamentalmente, nós temos que discutir a mudança, a modificação do nosso modelo econômico. Essa que é a questão fundamental. Se nós conseguimos mudar isso, e se por acaso isso tem um efeito positivo no clima, eu acho vai ser ótimo. Mas, fundamentalmente, temos que tratar disso primeiro. Não há nenhuma saída. Nós não vamos salvar o planeta por causa do aumento de temperatura, de qualquer coisa, se a gente não consegue nem se salvar do nosso próprio modelo econômico que está nos destruindo. É essa que é a questão. Então, voltando para a Amazônia. Se a gente quer mudar e quer realmente fazer uma contribuição para o clima, se a gente acha que as emissões são o grande problema, então, portanto, nós vamos ter que discutir o nosso modelo econômico de ocupação da Amazônia. Enquanto a pecuária, a grande agroindústria, a mineração e a madeira, enquanto esses setores econômicos são os setores que principalmente geram capital, esse processo vai continuar e ninguém vai frear. Pelo menos não consigo ver isso. Eu estou 40 anos observando o processo de ocupação econômica da Amazônia e não estou vendo isso, em nenhum momento isso está freando ou está modificado. Só poderia, talvez, modificar se, por acaso, nós mudamos completamente nosso eixo de desenvolvimento econômico na Amazônia, que seria, por exemplo, a agregação de valor à biodiversidade. Esse seria o grande norte que poderíamos caminhar. Só que isso significaria o quê? Isso significaria um investimento enorme enfim, em um desenvolvimento e uma inovação tecnológica completamente nova e diferente. Investimentos enormes em biotecnologias, em laboratórios, em capacitação de recursos humanos. E são recursos que a gente deveria tirar de outros setores, obviamente. Então, nós estamos como é que se diz naquele jogo, num bico sem saída? Tem uma expressão aí. Nós estamos numa situação extremamente... Sinuca de bico. Como é que é? Sinuca de bico. Exatamente, essa que eu queria dizer. Exatamente essa. Essa é a minha impressão sobre a situação que estamos. Tudo bem, a gente coloca o clima na frente. Pode ser. Mas não é salvando o clima, que pelo menos não com essa bandeira, que nós vamos necessariamente salvar nem a população da Amazônia e muito menos a população do planeta.
o grande drama e a grande questão que nós temos que atacar é nosso modelo de desenvolvimento econômico. Sem isso não vai ter... Eu não vejo nenhuma chance sem isso. Me desculpem aí, talvez, a minha visão um pouco pessimista sobre esse assunto, mas pelo menos é a minha visão que eu consegui chegar até hoje sobre essa questão. Só para terminar, uma coisa muito interessante. Quando a questão do desenvolvimento sustentável foi levantada na década de 70, e ela gerou e criou a grande Conferência do Rio de 92, os aspectos econômicos foram os aspectos centrais da discussão. Foi um grande debate sobre os países chamados desenvolvidos e os países em desenvolvimento, sobre o futuro econômico do planeta. E quando você vê, hoje, as discussões sobre o clima completamente desprovidos desse debate. Completamente desprovidos. E eu segui, basicamente, todas essas grandes conferências internacionais e me dei conta, simplesmente, de que isso foi um propósito, na minha opinião. Foi o propósito de tirar a questão, basicamente, econômica, do modelo da globalização e da distribuição das riquezas a nível global, foi tirada paulatinamente das discussões e tudo se concentrou sobre o CO2. E por quê? Porque a questão do CO2 é a questão mais simples de ser tratada. Você emite você faz um congresso, você diz que todo mundo tem que reduzir o CO2. Ok, beleza. Então, reduzindo o CO2, nós vamos resolver o problema da humanidade. É isso? Então, isso, eu, pessoalmente, tenho grandes dúvidas sobre a questão política e ideológica que está atrás dessas grandes conferências. Eu acho que isso é uma questão que nós precisamos, uma vez, analisar. Isso não é uma coisa muito... nós não devemos ter a ingenuidade de achar que essas grandes conferências sobre o clima querem, na realidade, salvar a humanidade. Tem muitos outros interesses que estão atrás dessas conferências e eu lamento, hoje, 10, 15 anos atrás, eu estava completamente convencido de que a saída é por aí. Hoje eu sou um grande eu tenho um grande descrédito de reuniões e desse tipo de conferências. Eu espero que eu não fui muito, como diria eu, muito pessimista hoje, mas esse é mais ou menos, em breve, resumido, minha opinião sobre essa questão das mudanças climáticas e sobre o CO2. Ok, muito obrigado. Obrigada, professor. É sempre uma honra lhe ouvir e é isso mesmo, a experiência é necessária nesse momento em que deve pensar e se discutir para enfrentar a realidade que está aí, né? É um desafio e é isso mesmo, precisamos ouvir tanto quem está na execução, quem está pensando, como também toda a experiência que a gente pode ter sobre esse tema, né? Essa palavra para o Wendel. Oi, boa tarde, professora. Boa tarde, meus colegas de mesa virtual. Boa tarde aos colegas que estão também acompanhando pelo YouTube. Eu queria dizer desde já que é uma responsabilidade grande não só falar em 15 minutos no evento do NUMA, mas é uma responsabilidade muito grande falar depois de um professor como o professor Fenzel, que foi um dos meus professores no mestrado, né, em 2009, e é uma honra, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande. Mas eu queria dizer que eu acho que a vantagem, talvez, de falar no final seja o fato de poder resgatar algumas falas dos colegas durante, né, essa mesa aqui.
E aí, dentre os muitos pontos que eu acho que a gente pode colocar em discussão para os colegas que estão acompanhando ao vivo, eu queria tentar não me prender muito em questões conceituais, questões que vocês encontram facilmente disponíveis em livros, em internet e tudo mais. Mas eu queria dizer para vocês que ainda na época, né, de mestrando, nos idos de 2010 ali, o professor Fenzel falava muito a respeito do paradigma de desenvolvimento. E talvez ele lembre disso, né? Ele costumava dizer para a gente que nós temos um paradigma que é o paradigma da abundância. E que enquanto nós, como cidadãos, entendemos que os recursos naturais são abundantes, tendendo ao infinito, nós nunca mudaremos o curso da história, né? Porque nós continuaremos nos comportando como se os recursos naturais nunca fossem acabar. E eu lembro do professor Fenzel falar especificamente sobre água, inclusive acionamento de água no Sudeste, anos antes, e foi mais ou menos esse o contexto da conversa. Então, eu estou falando tudo isso e resgatando uma fala do professor Fenzel na época em que eu era mestrando do programa, né? E aqui também entendam, vou fazer um parêntese rápido para dizer que eu acho que hoje aqui eu estou com 2 bonés, né? Eu estou com boné de servidor público do Estado, né? De técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, mas também vou, vez ou outra, estar com boné aqui de egresso do PPGEDAN, né? Do Programa de Pós-Graduação do NUMA, de onde eu sou honradamente um egresso desde o ano de 2012. Gostaria de trazer para vocês muito do que o professor Fenzel falou em relação à política estadual sobre mudança do clima, ser algo não especificamente sobre questões muito técnicas ou muito da área de climatologia. A gente deve fugir nesse momento de conceitos ligados à climatologia e discutir conceitos de desenvolvimento. Por quê? Como o Raul bem falou no início, nós temos tido desafio nesses últimos anos. E aqui digo para vocês, ontem a Política Estadual de Clima sobre Mudança Climática fez 1 mês, né, de vida, né? Ela é uma recém-nascida aí de 30 dias. A gente está há 11 anos batalhando dentro do Estado, desde a criação do Fórum Estadual de Mudança do Clima em 2009, decreto 1900, a gente está desde 2009 batalhando para ter uma política. E agora, enfim, a gente conseguiu encontrar as condições para ter essa instrumentação do Estado para agir na ponta, né, agir no território. Então, assim, dizer para vocês que o desafio grande é o de a gente converter o modelo de desenvolvimento que nós temos não só no Pará, mas na Amazônia Legal como um todo. Nós continuamos repetindo, e a política, a PENC, né, como ela é chamada, a Política Estadual sobre a Mudança do Clima, ela vem para tentar mudar um paradigma que é o paradigma da exploração, né? Alguns pesquisadores locais chamam de boom colapso. Você tem a ideia de infinitude dos recursos naturais, se empreende, então, uma exploração absurda dos recursos até que você chega à exaustão. E aí, se isso fosse um gráfico em relação à economia, você teria um momento de boom, né? Você teria um salto econômico, porque você está gerando divisas ali a partir da exploração desenfreada, mas logo depois você tem uma queda na mesma proporção da ascensão, porque você teria o colapso dos recursos naturais e a impossibilidade de reproduzir esse modelo de desenvolvimento. Então, quando a nossa PENC traz como elementos instrumentos que visam a mudar o comportamento, inclusive especificamente do setor, chamado setor produtivo, mas aqui eu gosto de falar do empresariado, né? Acho que todos os setores são produtivos, mas enfim, essa é uma outra crítica. Mudar o comportamento do empresariado é poder hoje a gente, através da PENC, dizer, olha, a produtividade média que nós temos por hectare no estado do Pará de pecuária, seja pecuária de corte, pecuária leiteira, é de 0,9 cabeça de boi a cada 1 hectare de área, né, de fazenda, área aberta. É como se você tivesse menos de 1 boi numa área de 100 metros por 100 metros, que é 1 hectare, são 10 mil metros quadrados. Então, isso significa para nós um desafio muito grande, porque você quase não tem produtividade por hectare, né? Os nossos indicadores de produtividade no Pará eles são muito baixos. Então, o desafio é a gente chegar, através de tecnologia, assistência técnica, extensão rural, a gente conseguir chegar a pelo menos 3, 4 cabeças de boi por hectare. Isso faria com que nós pudéssemos avançar economicamente, ter uma produtividade maior no estado do Pará, se tornando, inclusive, o maior produtor bovino do país, sem que a gente precisasse avançar em áreas originais de floresta.
Então, essa é a premissa básica, né? O espírito da política estadual sobre mudança do clima é conjugar o verbo que o professor Gilberto falou pela manhã, que eu achei excelente, até comentei no chat do YouTube. É o verbo conciliar. Eu acho que o verbo conciliar é o verbo-chave dos nossos tempos. A conciliação entre conservação ambiental e produção. Não dá para discutir uma coisa como se fosse antagônica à outra. A produção econômica ela depende exclusivamente dos fatores ambientais, os serviços ambientais prestados pelo nosso patrimônio ambiental, pela nossa natureza. Então, esse é o ponto-chave da PENC nesse momento. Agora, eu acho que um outro ponto também relevante para levantar para discussão a vocês é o significado político da política estadual sobre a mudança do clima. A gente está falando de 11 anos de luta para ter esse marco regulatório, digamos assim, porque, como muito bem colocou o secretário Raul, a política ela traz em si a alma, o espírito, as diretrizes, né? E aí cabe, então, a gente, através dos outros instrumentos, né? Planos, programas, projetos, descer para o nível operacional, para o nível tátil, aquilo que a gente pode pegar na mão, né? Que é uma coisa mais palpável. Mas a política ela é fundamental para dar um norte para a gente do que fazer. Quando eu falo para a gente, eu digo a sociedade de modo geral, né? Não só os governos, Estado e municípios, mas também a sociedade civil organizada, o empresariado, a própria universidade, como esse braço de apoio técnico, intelectual da gente na confecção de política. Então, assim, a chave de toda a história aqui é a conciliação. Você não vai conseguir ter um modelo de reprodução econômica a longo prazo, né? E aí vem o termo sustentabilidade, que indica longos períodos. Você não vai conseguir ter um modelo de reprodução econômica sustentável ao longo das décadas se você não mudar, se você não converter a chave econômica. Então, quando a gente tem um indicador grave, a meu ver, a nosso ver no governo, né, de 0,9 cabeça de boi por hectare, quando você podia ter 3, 4, sem precisar avançar em áreas de floresta nativa, você tem a urgência da ação. Né? Então, o primeiro significado que eu acho relevante de colocar para vocês é o significado político dessa lei. Né? E por que o significado político? Nós estamos, sim, pessoal, é preciso dizer, é preciso falar aqui como cidadão especificamente que nós estamos num momento de desconstrução de política pública na área ambiental. Isso é notório, né? Isso é cada vez mais evidente. Então, quando o governo estadual sinaliza com uma lei que cria uma institucionalidade, que cria uma ordem, que cria um marco regulatório, a gente está remando, ainda bem, contra essa corrente de desconstrução. Tá? Então, acho que esse é um ponto que merece ser citado. Um outro ponto também que eu acho relevante levantar para vocês que nos acompanham é que nós temos, ao mesmo tempo em que lançamos a política estadual sobre mudança do clima, nós temos uma política de operação no território, chamada Política Estadual Amazônia Agora. Com a Amazônia Agora, como bem citou o secretário Raul, né, foi o lema da última conferência do clima da ONU, em Madrid, o governo do estado anunciou a Amazônia Agora como um braço operativo dessa política estadual do clima. Então, nós desceremos com programas mais na ponta, como o Territórios Sustentáveis, que visa a esse aumento de produtividade, com incremento de tecnologia, com incremento de assistência técnica, com um pilar específico de regularização, tanto ambiental quanto fundiária, porque a gente entende também que, por muito tempo, o setor empresarial sempre foi visto como a margem da lei, sempre foi visto como o setor que não quer se adequar às normas legais, e a gente sabe que não é verdade. A grande parte da produção rural, né, a grande parte do agronegócio que a gente tem hoje é sim preocupado, engajado em cumprir a legislação, e o que a gente quer fazer é que com a Amazônia Agora a produção possa ter mais condições de obter essa regularidade de modo mais rápido, de modo mais eficiente. Temos também, não podia ser diferente, mas temos também o braço do comando e controle, né, o braço de fortalecimento da fiscalização ambiental e do melhor controle ambiental por meio do licenciamento. Isso é uma condição indispensável, né, em política pública. A gente não consegue ter um controle ambiental se nós não reforçarmos a capacidade de operação do Estado na ponta, na contenção de ilícitos, né, especialmente exploração ilegal de madeira. E nós temos uma inovação no Amazônia Agora, que vem para fazer cumprir os instrumentos da nossa PENC, da nossa política de clima, que é o quê? Que é o financiamento ambiental de longo prazo. A gente costuma dizer no meio ambiental que falar de conservação
sem falar em dinheiro, sem falar em recursos financeiros, transformar a palavra conservação na palavra conversação. Né? Então, se a gente está numa mesa discutindo conservação e não tem grana no meio, né? Não tem aporte de recursos para o terceiro setor na ponta, para as universidades, para o Estado, para as populações tradicionais, a gente está transformando conservação em conversação. Então, o financiamento vem para ser esse elemento inovador. Né? E acho que é de conhecimento de todos, o Estado do Pará lançou em outubro do ano passado um fundo de natureza privada, né? E deve ser aportado por grandes empresas, por países, chamado Fundo da Amazônia Oriental, que não vem para dizer que o Pará não quer saber mais do Fundo Amazônia, né? Que é o fundo que a gente tem no Brasil desde 2008, mas é uma sinalização de que a gente não pode esperar pelo Fundo Amazônia como única e suficiente saída para o financiamento de ações ambientais. A gente precisa ter uma saída própria do Estado. Não sei se vocês me ouvem, mas está caindo o mundo nesse momento aqui, a chuva está forte. Me avisem se... Ah, legal, o professor Fenzi disse que ok. Então, a gente tem o FAO, né, o Fundo da Amazônia Oriental, como esse braço de aporte de recursos para garantir com que tudo isso que a gente falou antes, comando e controle, regularização, né, o ordenamento fundiário como um todo, ambiental, e as operações na ponta para aumento de produtividade dos imóveis rurais, por meio de um programa chamado Territórios Sustentáveis, que está dentro do Amazônia agora, esses elementos devem ser todos cobertos a partir de uma estratégia de financiamento múltipla, né? Que não conte só necessariamente com o Fundo da Amazônia Oriental, é verdade. A gente não pode achar que temos uma bala de prata para tudo, mas que ele seja um elemento de financiamento dentro de um ecossistema de fundos que o Estado tem. Né? O Estado tem desde os anos 90 o Fundo Estadual de Meio Ambiente, o Estado tem o Fundo de Desenvolvimento Florestal, o Fundeflor, o Estado tem um Fundo de Compensações Ambientais. Então, se nós temos hoje uma condição de não termos prejuízo no investimento em ações ambientais. É claro que também permitam, a PEN, que ela coloca isso, a Política Estadual de Mudança do Clima, lá no artigo 30, coloca instrumentos econômicos e fiscais para favorecer as ações que virão no plano sobre mudança do clima, no Amazônia Agora e tudo mais. Por quê? Porque a gente sabe que o contexto orçamentário e fiscal no Brasil é um contexto muito delicado. Né? Você vê estados aí que há alguns anos já parcelam salários de servidor público, algo que nunca aconteceu no governo do Estado do Pará, mas já acontece no Rio de Janeiro, aconteceu em Goiás, Rio Grande do Sul. A gente tem um problema sério nos repasses de recursos da União para os estados, o que causa uma competição ainda maior, né, do recurso proveniente de tesouro público para pastas como saúde, educação, segurança. Então, não vai ser o meio ambiente que vai lá competir não pode ser assim, né? Não pode o meio ambiente chegar lá para competir com recursos destinados à saúde, por exemplo, em tempos como a gente vive agora de pandemia. Não dá para o meio ambiente competir com saúde, embora sejam temas intrinsecamente ligados. Mas a gente precisa, o que eu quero dizer a gente precisa ter uma saída, uma alternativa viável de financiamento das ações que nós estamos projetando como governo do Estado, como terceiro setor, como empresariado. Né? E aí vem um outro, talvez o último, não sei se eu já estou estourando meu tempo aqui, mas um ponto importante dessa política estadual sobre mudança do clima, vocês vão constatar, lendo a lei, que é a possibilidade, não, o reconhecimento de que a produção do Estado hoje, ela precisa se concatenar, ela precisa se sintonizar com a demanda global por consumo. O secretário Raul falou muito bem, a gente tem hoje precisamente 81% de emissões, foram os últimos dados oficiais de 2018, 81% de tudo que nós emitimos como Estado do Pará, de gases de efeito estufa para a atmosfera, intensificando, né, a alteração climática, provém do setor de mudança do uso da terra e florestas. É assim chamado porque a gente trabalha com o imóvel rural especificamente, com um tempo zero em que existe floresta ali, e um tempo T1, um tempo T2 em que a gente deixa de ter floresta, e aí se coloca pasto, se faz a exploração ilegal de madeira, se ocupa de modo ilegal, desordenado. Né? Então, a mudança de uso da terra é responsável por 80% das emissões do Pará, com os outros 15% sendo responsabilizados pela atividade agropecuária. Né? Então, assim, se você pegar 95% da emissão do Pará, toda é sobre o modo como a gente utiliza os nossos recursos naturais no meio rural.
Então, o tom da política estadual de mudança do clima é esse, né? E aí, vejam só, por que falar disso e por que falar dessa necessidade de adequação do Pará ao mercado global? Porque a gente tem hoje um nível de consciência ambiental, professor Fenzi, que nós não tínhamos em 92 e em 72. Essas discussões elas eram muito pontuais, né, no campo científico, né, na comunidade científica, e hoje a gente consegue, já mesmo a duras penas, a gente consegue ver um envolvimento, um engajamento muito grande do consumidor global, do consumidor europeu, que não vai aceitar um determinado produto vindo do Brasil sem a garantia de que aquilo respeitou leis socioambientais. Nós mesmos hoje já nos comportamos assim. Quando a gente vai comprar uma roupa, quando a gente vai comprar um calçado e que nós soubemos, por alguma fonte, imagino que confiável, de que aquela empresa utiliza trabalho análogo à escravidão, por exemplo, para produzir um par de sapatos ou uma roupa, a gente evita de consumir, né, aqui no Brasil. Eu vejo esse movimento, as pessoas sendo mais seletas no consumo de produtos por conta da responsabilidade socioambiental das empresas. Então, na Europa, especificamente, esse momento, essa visão, ela é muito mais forte, muito mais aguda do que nós aqui no Brasil. Então, hoje, vocês veem, ontem saiu uma notícia, a Holanda já se distanciou um tanto mais de acordos com o Mercosul, né? O Parlamento Europeu, no ano passado, decretou emergência climática e decretou que os países reforcem o controle no consumo de produtos importados para saber se eles estão cumprindo normas ambientais nos países de origem, né? Então, existe toda na verdade, eu não vejo isso como uma proibição, né, da produção local no Pará. Eu vejo como uma oportunidade que o setor empresarial tem, que o setor produtivo tem, e aí fazendo um gancho com a fala do professor Fenzi sobre mudar paradigma econômico, uma oportunidade desse setor de poder se adequar à produção exigida, aos modos de produção exigidos pelo planeta e poder fazer disso uma marca para a nossa produção paraense. A gente está na Amazônia, né? Qual é a pessoa que admira o potencial que a gente tem de floresta hoje? More ela na Europa, na Ásia, na Oceania, na América do Norte. Qual é a pessoa que admira a Amazônia e não gostaria de consumir um produto amazônico sabendo da origem legal desse produto? A gente tendo selo de certificação, a gente tendo uma produção normatizada, regulada, tendendo à legalidade sempre, né? Nós fizemos esse movimento há coisa de 10, 12 anos atrás com o cadastro ambiental rural, por exemplo. Primeiros produtores rurais que aceitaram fazer o cadastro ambiental rural, o CAR, eles eram vistos como malucos, né? Não, para que fazer esse negócio, rapaz? Isso aí não é importante, isso é mais uma coisa mais um problema que inventaram para nós. E aí essa gangorra foi virando, a gente foi começando a ter mais produtores fazendo cadastro ambiental rural e mais, e hoje a gangorra virou, no sentido de que hoje um produtor rural que não tem CAR, ele é mal visto pelos seus pares, né? Pelos os produtores também na região. Então, hoje, ele já se sente até constrangido de não estar regular, porque a tendência é de que todos sejam regulares. Então, eu acho assim, que a política estadual sobre a mudança do clima ela traz muitos elementos para nós, são muito vastos aqui, é muito difícil a gente poder sintetizar 11 anos aí de luta por uma política estadual sobre esse tema tão importante, sintetizar isso em 15 minutos, mas eu queria trazer esses elementos para poder enriquecer o debate de vocês e para as perguntas que virão. Um último ponto que eu acho fundamental também é que um dos instrumentos previstos na política de clima, não posso esquecer disso, é o chamado pagamento por serviços ambientais. E aí eu peço a atenção de vocês, porque normalmente os nomes, a gente vai falando, né, os nomes por muitos anos e eles acabam perdendo credibilidade. E aí o pessoal, já vi muita gente dizendo, mas o que significa isso? Significa que eu tenho que ficar parado aqui, protegendo o território, cuidando da floresta? Alguém vai me dar um dinheiro pequeno, uma merreca, como a gente fala no popular, e aí eu vou ficar parado aqui tendo que proteger, podendo explorar, podendo ganhar dinheiro e tudo mais? Não é nada disso. Então é importante aproveitar o espaço público para dizer para vocês que pagamento por serviços ambientais é uma expressão usada para estimular a conservação ambiental, obviamente, mas estimular mais do que a conservação ambiental, estimular outros modos de uso do território, especificamente áreas de floresta, de modo que a gente não olhe apenas para o produto madeira. Gigantesca, pessoal, com óleos, com sementes, com saberes tradicionais, com frutos, que é o que a gente chama hoje, convencionalmente, de bioeconomia.
Então, existe um mercado, o Pará está muito bem posicionado, não só pelo tamanho que tem, como pelo estoque florestal altíssimo que ainda tem, mesmo com tanto desmatamento ao longo dos anos, mas o Pará está muito bem posicionado em termos de bioeconomia, porque tem bala na agulha para mostrar para o planeta. E a gente pode empreender, sim, um extrativismo responsável, dar escala a ações de extrativismo. Se vocês, não sei se essa informação é de conhecimento de todos, mas, por exemplo, hoje a produção de óleos, né, a extração de óleos que servem para a produção de cosméticos, elas movimentam um mercado bilionário. Hoje, não é à toa que você tem, por exemplo, uma Natura aqui. Se alguém está assistindo de Belém, sabe que tem a Natura ali na estrada de Mosqueiro. A Natura se instalou aqui, ok, está terminando já o tempo, né? Podia falar para caramba aqui. Instalou porque a gente tem um potencial gigante e a gente precisa ter outras Naturas, a gente precisa ter empresas com responsabilidade socioambiental. Então, política de pagamento por serviços ambientais é a gente poder investir, sim, na conservação ambiental, remunerando quem protege, mas permitindo, para além disso, que a gente possa investir em outros negócios que a floresta nos permite que não seja a madeira. A gente precisa pensar nos produtos florestais não madeireiros, sobretudo. Tá bom? Isso pode vir também por meio de incentivos à produção, por exemplo, em relação aos produtores que cumprem as leis ambientais, um sistema de incentivo a serviços ambientais pode vir na linha de nós termos linhas de financiamento com juros subsidiados, por exemplo, para quem é regular na produção. Enfim, a gente pode explorar esse tema de diferentes maneiras, mas eu queria dizer para vocês que o desafio agora do Estado, com o lançamento da política estadual sobre mudança do clima e a política estadual Amazônia Agora, é fazer com que todas essas ideias, todo esse conjunto conceitual possa descer numa ação territorial focada nas regiões do Estado. Tá bom? Então, obrigado. A gente fica disponível aí para as perguntas que virão a seguida. Obrigado. Muito obrigada. Engenheiro florestal, né? Aí está na pele, assim, a gente consegue, não precisa nem dizer, mas a gente agradece, sim, sem dúvida nenhuma, muito pé no chão, muito realista com todo o desafio que tem que ser enfrentado. A gente tem um tempo curtíssimo aqui, mas a participação também agradece a todos que estão participando nesse momento aqui. É um tema muito instigante, é um tema que a gente pode marcar uma semana para falar cada dia de um instrumento, mas agora a gente precisa a dos ouvintes que participaram enviando perguntas aqui para o nosso secretário adjunto, Raul Protásio Romão. A gente tem 2 perguntas, tem para o professor Fenzio e tem uma aberta, né? Como o nosso engenheiro falou, assim, passou de longe do tempo, eu vou abrir aqui para o secretário adjunto e vou passar as perguntas para ele. Do participante, professor André Farias, ele pergunta: secretário, desmatamento e agropecuária são responsáveis pela maioria da emissão de gases do efeito estufa no Pará? Como o governo estadual tratará este problema, seus agentes e alternativas? É muito da ação. Pergunta também que eu vou logo passar, que é do participante Cledson, da CNA. A questão das mudanças climáticas no microlocal evoca da relação da sociedade em função das diversas formas de apropriação dos recursos e usos do território, sob tutela da ação e omissão do Estado, ou essa mudança tem uma múltipla escala? Então, são essas 2 perguntas aí dirigidas ao secretário. Depois eu passo a pergunta aberta, que fica com o professor Fenzio e o Wendel, ok? Com a palavra. Aciona o áudio. E agora? Está dando para ouvir? Ok, agora sim. Maravilha, bom demais. Bom, vamos lá. Obrigado pela participação, pelas perguntas, também pela fala brilhante do professor Fenzio, do Wendel também. E aqui eu vou tentar, juntando as 2 perguntas, tentar resumir um pouco para a gente responder. Dá para casar aí as perguntas, né? A gente precisa, e eu acho que esse tem que ser o ponto, né? A gente precisa superar esse histórico e de parte a parte. A gente precisa superar esse falso dilema
que ou eu produzo ou eu conservo, né? Isso está superado, a tecnologia disponível ela não permite mais esse tipo de dilema, tá? Então, o lema da nossa atuação nesse assunto é justamente, mais do que conciliar, que é a palavra que o Wendel falou, eu vou além, eu digo que é reconciliar, porque outrora já foi conciliado, né? Nos tempos dos povos pré-colombianos, a gente produzia e conservava, né? Então, depois do desenvolvimento, e aí eu concordo com o professor Fenzi, o nosso sistema econômico, o nosso sistema de produção, ele induz a isso, sim. Então, a gente precisa encontrar uma terceira geração, uma forma de reconciliar aquilo que já foi conciliado um dia, que é a produção e a conservação. Pecuária, desmatamento, qualquer cadeia produtiva é a grande causadora? É a inimiga? É o outro? É o adversário? Não. Veja, o número de animais, o número de consumo tem aumentado ano a ano na mesma época em que o desmatamento reduzia. Então, a tecnologia está disponível hoje para a gente quintuplicar a nossa ocupação e a nossa produção por hectare na mesma área, seja na agricultura, seja na pecuária. Então, assim, isso não... A gente é mais sobre o que falou aqui, um comentário que eu queria até citar nominalmente, foi muito bem colocado, o Raimundo falou, e aí o professor Fenza vai comentar mais sobre isso, o Raimundo Almeida, colocou, mudar e romper com isso tudo, ou talvez criar uma forma de que possa conviver, de que a gente possa gerar riqueza a partir de bases sustentáveis e socialmente justas, né? É mais isso do que talvez, no meu ponto de vista, romper com todo o sistema, parar de comer carne por questões ambientais e parar de e romper com tudo e encontrar um substituto para a madeira e etc. Eu, pelo menos, penso dessa forma, eu penso que a ciência já construiu a saída para isso tudo, falta a implementação da política pública. E, para finalizar, sobre a questão que o professor falou, sobre de que tudo isso por trás tem um background econômico. Sim, isso tudo por trás tem um background econômico. A discussão climática ela é uma discussão econômica. É a forma de produzir e a forma de consumir. Tá? E sim, as grandes corporações, cadeias, algumas já pressionam nesse sentido. A gente tem notícias aí de países como Finlândia, Holanda, aquela rede de supermercados suecos, grandes multinacionais. A gente teve a notícia ano passado, em agosto, que mais de 8 multinacionais iam proibir a importação de produtos brasileiros ou tentar reduzir isso porque estavam atrelando os seus produtos a desmatamento, porque a produção brasileira estava atrelada a desmatamento, enfim. Então, sim, passa por aí. Passa por uma mudança mais ou menos traumática, mais ou menos rápida, na forma de produzir e na forma de consumir, cabendo aqui estimular também os nossos produtos da sociobiodiversidade. 1 hectare de cacau, 1 hectare de açaí, rende muito mais recurso para o produtor rural do que 1 hectare com pastagem degradada, com pastagem subutilizada, pastagem de baixo nível tecnológico ou agricultura de grãos, a monocultura, né, que a gente tem hoje aí. Então, a gente tem sim produtos da SocioBio, os óleos que o Wendel falou, a gente tem sim produtos da SocioBio para fazer essa reconciliação. A gente tem produtos da SocioBio, da sociobiodiversidade, desculpa, para que a gente gere riqueza a partir de bases sustentáveis e socialmente justas, né? Para fazer referência à pergunta, à colocação do Raimundo Almeida aí. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, secretário. Muito, muito bom. Agora passo a pergunta ao professor Fenzio, do participante Raimundo Almeida. O que é mais fácil, mudar a matriz econômica vigente ou criar mecanismos para que a riqueza gerada pela matriz vigente gere mais benefício para todos?
Professor Fenzio. Ligue o áudio, por favor. Aí o áudio. Libera o áudio, professor Fenzio. Aí no cantinho o microfone. Ok. Aqui. Ok. É uma pergunta muito complexa, porque isso me parece que é quase uma pergunta que foi primeiro, o ovo ou a galinha, né? É até sociológico, né, professor? Agora, eu vou já tentar responder na medida do possível, mas antes disso eu queria parabenizar o Raul e o Wendel pelo otimismo e pelo desempenho da juventude que está lutando para mudar esse modelo, tá entendendo? Mesmo se eu tenho, talvez, às vezes, uma opinião um pouco pessimista, mas eu acho que essa nova geração vai... Né? Bem, então, a primeira coisa, aí vem embutido nessa questão, vem embutido a questão de conciliar. Eu, pessoalmente, estou um pouco desconfiado com esse negócio de conciliar. Porque o que nós queremos, na realidade, conciliar? Aquilo que atualmente é o processo básico, elementar da ocupação da Amazônia, dificilmente nós vamos poder conciliá-lo com um desenvolvimento em benefício da sociedade amazônica, desse jeito. O que se pode fazer, talvez, seria o seguinte: no momento, nós temos um modelo basicamente de exportação de commodities, que são os grãos, né, a carne, madeira, etc., minérios, sobretudo. Tá? Se a gente consegue, paulatinamente, transformar esse modelo e os lucros desse modelo invertir esses lucros em desenvolvimento local. Nós não conseguimos agregar valor àquilo que nós estamos exportando. E se nós não conseguimos reinvestir esse valor agregado localmente, nós não vamos mudar e conciliar nada. Essa que é minha grande questão. Porque mesmo se a gente utiliza os recursos biológicos de uma forma mais sustentável, no sentido de não destruir a floresta, nós também podemos cair no perigo de que os benefícios são exportados e os lucros não são localmente reinvestidos para melhorar ainda mais e para desenvolvimento local, em outras palavras. O problema é que toda a nossa economia é baseada em criar lucro que nunca, ou raramente, e dificilmente é reinvestido em desenvolvimento local. Se a gente consegue dar esse passo, eu acho que há alguns processos de conciliação possíveis. Mas, enquanto isso não for efetivamente uma política nacional e uma política regional de desenvolvimento, e hoje, com esse governo que nós temos, aparentemente, nós estamos indo completamente na direção. Então, vocês vão realmente ter que batalhar muito e nadar muito contra a maré, como você está falando. Então, eu vejo um caminho, mas esse caminho tem que passar por um repensar desse modelo econômico para poder efetivamente reinvestir em desenvolvimento local. Não adianta a gente criar uma indústria de farmacêuticos ou que produz produtos direto da nossa floresta e da biodiversidade, mas exporta, e inclusive exporta o lucro. Exato. Então, essa que é o grande drama. E isso tem que ser resolvido politicamente. Aí o Raul tem toda a razão. Aí tem que atacar politicamente para enquadrar, digamos assim, o processo econômico. Se nós não temos força política para enquadrar, eu falo enquadrar concretamente, quer dizer,
enquadrar no sentido legal, no sentido da força pública, enquadrar o processo econômico para que seja reinvestido em desenvolvimento local. Se for por aí, eu vejo alguma luz no final do túnel, sim. É isso. Obrigado. Professora Socorro, eu queria só fazer uma parte na fala do professor Fenzel. Complementa, mas seja breve. Não, muito rapidamente. É só para dizer que quando a gente discute modelo de desenvolvimento, né, nós ainda estamos reproduzindo o mesmo conceito que a geografia utiliza há pelo menos 3 décadas, que é o papel da Amazônia dentro da divisão territorial do trabalho, em que a Amazônia é meramente um almoxarifado do resto do país, né? É um exportador de matéria-prima, quando muito de mão de obra com qualidade limitada. Então, enquanto nós não tivermos dentro do Estado, e isso se estende aos outros 8 estados da Amazônia Legal, uma política direcionada a mudar o modelo de desenvolvimento, deixar de cumprir o modelo que é ditado pelos de fora e a gente construir um modelo de dentro, um modelo endógeno, a gente vai continuar reproduzindo as mesmas distorções que nós temos há 30, 40 anos. E um exemplo disso é a Lei Candir. Como vocês sabem, a gente deixa de ter um incremento de receita no Estado em razão da exportação e da competitividade de um material mineral que acaba indo para fora e não retorna em benefício para nós. É isso. Ok, obrigada, Wendel. Temos uma pergunta que é aberta, participante Tânia Leite. Ela pergunta, em relação ao plano climático, qual foi o avanço em termos de ação? E pode-se dizer que se avançou, pois o desmatamento só cresce? Eu acho que aí ela está querendo relacionar a política sobre mudanças climáticas com a realidade atual do alto índice, alta taxa de desmatamento que está ocorrendo hoje na Amazônia, em especial no Pará. Em termos de avanço, já foi citado aqui, tanto pelo secretário adjunto de Águas e Climas, Raul, como pelos demais, que trata-se de, enquanto está ocorrendo, eu acho que esse é o principal avanço, a desestruturação de várias políticas ambientais no plano nacional, o Estado do Pará, nesses últimos 2 meses, deu 2 passos significativos. Um sobre mudanças climáticas e a outra, a política que foi discutida pela manhã, que trata da gestão dos recursos costeiros no estado do Pará. Então, eu creio que o estado do Pará, sim, enquanto ator político, ele está não só resistindo, mas dando passos significativos. Essa é uma política que estava desde 2009, né, quando se começou a discutir isso, finalmente saiu. Agora sim é ação, né? Então, a gente já está, digamos assim, ultrapassando os minutos que nos eram permitidos. Eu vou aproveitar aqui e pedir que vocês, em 1 minuto, façam suas palavras finais, começando pelo professor Fenzo, já que o secretário Raul desligou o vídeo. Está com o áudio aí nos ouvindo? Não, estou aqui sim. Ok. Então, faça os seus agradecimentos. Desde já, a gente agradece. O NUMA também agradece a participação de todos e, principalmente, espera contar e contribuir com essa implementação, que é um grande desafio. Secretário Raul, então, meio minuto para os seus agradecimentos. Bom, muito obrigado pela interação, muito obrigado pelas perguntas. Estou à disposição, digo que se vocês quiserem, se vocês tiverem mais curiosidade para falar sobre as políticas públicas que nós estamos implementando e aí descer para o nível mais concreto, o que a gente está pensando em fazer, em que setor, cada setor, a gente está à disposição. É só a gente organizar aí de alguma forma, através do Wendel. O Wendel tem esse canal direto com vocês. E a gente, à disposição, sempre pautado pela transparência que a nossa política traz como diretriz. Ok. Professor Fenzo, meio minuto aí para suas palavras finais. Abre o áudio, professor. Clica lá no áudio. Tá. Isso. Então, obrigado para poder expor certas ideias e, por final, eu só queria dizer o seguinte: qualquer seja a mudança, ela tem que vir de dentro, por dentro dessa sociedade amazônica.
não são as grandes conferências do clima que podem nos dar qualquer solução lá, aí pela frente. Isso tem que vir de dentro da sociedade. Isso eu estou absolutamente convencido, e que nós não devemos nos preocupar tanto com salvar o mundo pelo clima, senão temos que salvar a Amazônia e temos que salvar a população aqui local. Então, isso é minha consideração final. Ok? Obrigado. Ok, esse é o maior desafio, né, professor Wendel? Meio minuto, Wendel, aí para... Eu deveria ter só 10 segundos, porque já estourei tudo que eu tinha para falar, né, de tempo. Mas eu queria agradecer a vocês todos. Obrigado pelo convite. Eu espero sempre aceitar, não só como um servidor público do Estado, como também você egresso do PPG-Dan. Dizer aos que estão acompanhando ao vivo, se não são alunos do programa, né, se não são alunos do núcleo, mas pretendem, por favor, se submetam suas inscrições do processo seletivo que abre todo ano, sejam alunos do Núcleo de Meio Ambiente, fortaleçam as instituições públicas, locais, né? Está nas nossas mãos fazer um final diferente da história que se desenhava lá 30, 40 anos atrás. Obrigado, espero sempre estar presente com vocês aqui. Ok, Wendel, muito obrigada. Muito obrigada, professor Fenzio. Raul, muito obrigada também. Um prazer estar com você aqui nessa mesa virtual, né? E, em especial, aos nossos ouvintes que nos acompanharam aqui. A gente agradece e, com certeza, o NUMA, mais uma vez, abre suas portas para todos, e esse tema, com certeza, vai proporcionar outras discussões. Ok, muito obrigada. Tchau. Tchau.